Gostaria de saber sobre o livre-arbítrio e a ética. É tudo imposição? Eu recebi essa pergunta num comentário de um vídeo em que eu estava contando do meu relato, da minha experiência com a ayahuasca. E nessa experiência me foi mostrado que o livre-arbítrio não existe, né? Não da maneira como nós pensamos. Então, eu achei muito interessante essa pergunta, mas eu não consigo responder ela em uma frase ou num texto curto. Então, por isso que eu decidi responder ela em vídeo. Desde já eu quero deixar claro que de maneira alguma eu pretendo ofender alguém ou ofender alguma crença que você tem, alguma convicção, tá? De maneira alguma. Tudo que eu vou falar é a partir da minha experiência, dos meus estudos, da minha vivência e daquilo que eu venho buscando espiritualmente. Então eu só vou falar a minha experiência. Se casar com você, beleza, né? Se você não aceitar isso, passa pra frente e deixa embora. É tudo imposição? Não, de forma alguma, né? Não é com essa visão que você deve pensar na questão do livre-arbítrio. Quando você fala que isso está sendo imposto para você, você está olhando da perspectiva do teu ego. Você está olhando do ponto de vista de que Deus é um lá no céu e eu sou aqui separado. Então, do ponto de vista da separação. E o livre-arbítrio, ele não é, ele foi ensinado errado pra gente, porque existem muitas religiões que ensinam que nós somos fantoches de Deus, que Deus é um Deus seletivo, é um Deus vingativo, que ele escolhe quem ele vai salvar, quem vai sofrer, quem vai ser feliz, quem vai prosperar. Então, tudo isso parece uma coisa até meio injusta se você olhar por esse ponto. Mas quando você fala, pensa em Deus dessa maneira, você está pensando num Deus pessoa, você não está pensando num Deus criador, pai, mãe, fonte criadora. Você está vendo ele como se fosse um outro ser humano que está lá no céu, né? E Deus não é isso. Deus é amor puro, um amor incondicional por tudo e por todos, né? O que acontece? Deus, a fonte criadora, emanou várias centelhas suas, vários fragmentos seus. E quando eu falo fragmento, não quer dizer que é separado. Imagine uma árvore, uma grande árvore. E nessa árvore existem vários galhos. É como se cada galho fosse uma alma. E essa alma ela pode dar uma folhinha, pode gerar mais um galinho, e a partir dela a vida vai prosperando ali. É como se Deus fosse essa grande árvore, esse tronco que leva energia, que leva toda a fonte de vida para esses galhos, para essas folhas, e nós somos as folhinhas, somos os frutinhos das nossas centelhas. Então imagine desta maneira. Então, Deus, a fonte, essa essência divina, ela habita dentro de nós. Nós estamos sempre com Deus. E por que existe tanta diferença? Por que existe sofrimento? Por que você está dizendo que o livre-arbítrio não existe? Por quê? Entendendo que nós não somos esse corpo físico, que esse corpo físico que vocês estão vendo aqui, ele é só um boneco de carne, mas que quem conduz ele é a minha alma, é uma alma, e que quando o meu corpo físico deixar de existir, quando eu desencarnar, quando eu sair dessa vida, a minha alma não vai morrer. Né? A minha alma ela vai continuar existindo, ela é eterna, ela é imortal. E então, dessa perspectiva de reencarnação, a gente precisa falar um pouquinho sobre os karmas, né? Então, como a gente vive várias existências, várias vidas, né? Sempre no objetivo da gente evoluir, da gente transcender o ego e chegar cada vez mais perto do amor. Então, cada vez que você se distancia do ego, você vai chegando mais perto do amor. E quando a gente vai, né, para o outro plano, antes da gente vir para a Terra, antes da gente começar uma nova experiência física, é como se a gente escolhesse algumas lições que a gente vai vir para aprender na Terra. Então, pode ser. Então, para dar um exemplo, eu vou contar do que eu vi na minha experiência com a ayahuasca. Na minha experiência, me foi mostrado 3 estágios da minha existência, não dessa vida aqui, da minha existência como alma. Eu vi várias cenas, eu vi várias imagens da minha vida passada, de uma vida anterior, era uma vida muito antiga, né, de alguns séculos atrás, até pelas minhas roupas, pelo cenário que eu estava vendo. Me foi mostrado algumas imagens da minha vida atual, do que eu estou vivendo agora, e algumas imagens do meu futuro, com os meus filhos grandes, com a minha outra casa. Então, me foi mostrado como se fosse uma linha do tempo. Mas se eu conseguir acessar essas informações e essas memórias dessa linha do tempo, significa que eu tenho só essa vida? Não. Significa que eu já tenho uma história, estou vivendo uma e que vai acontecer mais coisa pra frente. E me foi mostrado que nessa outra vida, nessa vida anterior, né, que na verdade, não vou entrar muito nesse assunto, mas é como se tudo estivesse acontecendo simultaneamente, né? Passado, presente e futuro são um só. São apenas
planos de existência diferentes, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Me foi mostrado que nessa outra encarnação, eu e o meu companheiro, nós já estávamos juntos nessa outra vida e a gente passou por muita escassez. A gente passou por muita carência, de não ter o que comer. A gente tinha uma vida muito pobre. E aí a gente escolheu vir para essa encarnação aqui, agora, para a gente suprir todos esses desejos materiais que a gente tinha naquela vida. Então a gente veio para construir uma família, a gente veio para ter a nossa casa, para prosperar, para trabalhar, né, através do nosso trabalho, a gente ter tudo que a gente quisesse de bens materiais. Então isso me foi mostrado, que a gente escolheu vir para essa vida agora, para a gente limpar os karmas dos desejos que a gente gerou na vida passada. Então, e é esse ponto que eu quero tocar com vocês, que é esse poder de escolha. Então, o livre-arbítrio é uma imposição? Não, de forma alguma, porque somos nós que escolhemos tudo que a gente vai viver aqui nesta vida. Antes da gente encarnar, antes mesmo da gente vir, da gente ser concebido no ventre da nossa mãe, a gente escolhe quais lições a gente vai vivenciar nesta vida. Então, não tem como eu impor algo para mim mesma, porque fui eu que tomei essas decisões. Muitas vezes a gente pensa que aqui eu tomo as decisões, que eu vou vestir essa blusa aqui, eu vou usar meu cabelo assim, eu vou ir para o trabalho seguindo esse caminho. Mas se você prestar bem atenção, nenhuma dessas atitudes, nenhuma dessas ações você toma conscientemente. É sempre no impulso, você tem uma inspiração, você vai lá e faz. Né? Hoje eu vou vestir essa blusa e pronto. Ou você acorda já pensando, não, hoje eu quero usar aquela roupa. E tudo isso vem na nossa centelha, tudo isso vem da nossa alma. Só que a gente não percebe. Então, às vezes você toma uma decisão que você julga ruim, né? De repente, eu decidi que hoje eu ia ir para um outro caminho, aí eu tava passando naquela estrada e bati meu carro. Aí você pensa, meu Deus, vai acontecer uma coisa muito ruim comigo e tal. Mas às vezes é nessa situação, nessa exata situação, que você tem uma lição para aprender. Pode ser que a pessoa que bateu no carro com você é uma pessoa que você já tem uma ligação de uma outra vida e vocês estão se encontrando ali e vocês precisam resolver alguma situação. Pode ser que você tinha que, de repente, parar um tempo ali para que outra coisa pior não acontecesse para frente. Entende que são infinitas possibilidades e que nós, como humanos, nós com essa consciência, com essa mente limitada, nós não temos como saber todas as informações. Somente a nossa alma ou somente Deus sabem essas informações. Então, é por isso que, a partir de tudo que acontece na tua vida, você tem que tentar tirar uma lição. Tudo que acontecer. Então, por exemplo, eu assisti um filme lá que me deu muito medo. Né? Eu fiquei com medo tinha um filme lá que o bandido entrava e fazia coisas horríveis e eu fiquei com medo daquilo acontecer. Pensei, nossa, imagina se entra alguém aqui e tal. Esse meu medo, quando eu tenho esse medo, quando eu tenho esse pensamento negativo, eu tô me conectando com aquele assunto. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, existem lá um boato de que quando você passa naquela rua à noite, todo mundo que passa lá é assaltado. Aí, quando eu for passar lá, eu vou pensando, meu Deus, todo mundo que passa aqui é assaltado, todo mundo que passa aqui é assaltado. Então, eu tô vibrando, a energia que eu tô emanando é de medo e de que eu sou uma vítima, de que qualquer um pode chegar e me assaltar. E aí, de repente, tá passando uma pessoa que tá com a energia ruim, a energia de que, eu vou tomar, eu vou me apossar, de que eu não tô nem aí pro outro. Aí conecta as duas energias, a energia da vítima e a do agressor, e aí acontece. Então, é por isso que eu digo que a gente manifesta tudo o que acontece na nossa vida, pro bom ou pro ruim. Então, são todos esses pedidos que a gente faz pro universo. Você pode pensar, eu não vou pedir para ser assaltado. Mas se você tá com medo, se você só fica pensando nisso, se você só fica falando de assalto, de crueldade, de maldade, você tá falando, você tá pedindo por isso. Porque o teu pedido é uma ordem. Tudo que você fala, você atrai. Tudo que você pensa, você atrai. Tudo que você sente, você atrai. Então, todos são esses pequenos detalhes que a gente deixa passar no nosso dia a dia. Aí vamos supor que de repente lá na tua vida passada, você tinha muito medo de ser assaltado. Muito medo, muito medo. E naquela vida passada nada aconteceu com você. Mas esse medo, esse pedido que você ficou emanando para o universo, ele continua no teu campo. Ele continua na tua essência. E quando você encarna de novo, você vem para essa vida, acontece uma coisa e você é assaltado. Entendeu como que funciona? Então, a gente carrega toda essa bagagem. Então, se nessa vida, né, eu gosto muito do exemplo que recentemente eu estava ouvindo uma palestra da Kriya Yoga, que foi uma experiência que eu vivenciei nos 2 fins de semana atrás, e foi sensacional, eu quero compartilhar com vocês também. E o Swami Ishwarananda, não sei se fala assim, se pronuncia dessa maneira,
Mas ele dá o exemplo de que assim, em todas as nossas vidas a gente vem com uma mochila. E cada ação, cada pensamento, cada desejo, cada sentimento que a gente tem é como se fosse uma pedrinha. E você pega essa pedrinha e você vai colocando na tua mochila. Então, quanto mais você vai colocando, mais é como se cada pedrinha fosse um karma. E você pega esse karma, pega essa pedrinha e coloca na sua mochila. Ah, eu não gosto disso. Pega o karma, a pedrinha e coloca na mochila. Ah, eu não gosto daquela pessoa. Pega a pedrinha e coloca na mochila. E você vai acumulando. Você vai colocando todas essas pedrinhas na sua mochila. E enquanto você não perdoar, enquanto você não limpar, enquanto você não aprender a amar essas situações, aquelas pedrinhas vão ficar na tua mochila. E você carrega essa mochila ao longo das suas vidas, entendeu? Então, depois que você desencarna, quando você chega lá em cima, você tá com a tua mochila cheia. E como é que você vai seguir para Deus? Como é que você vai conseguir chegar até Deus se você tá com a tua mochila cheia de pedras sujas, pedras que pesam, que te atrapalham? E aí você escolhe vir de novo para a Terra para você poder limpar todas essas experiências e assim por diante. Então, quando a gente fala que o livre-arbítrio existe, a única escolha que você tem de livre-arbítrio, o único poder de escolha que você tem aqui, como ser humano, com a tua mente limitada, é de qual caminho você vai seguir. Se você vai seguir o caminho do amor ou se você vai seguir o caminho do ego. Esse é o único livre-arbítrio que a gente tem. O caminho do amor é o caminho de Deus. É o caminho que a tua centelha, que a tua alma tá te guiando, tá te chamando. O caminho do ego é tudo que é o contrário do amor. É a briga, a inveja, a raiva, o ódio, o xingamento, energias ruins. Então vamos supor que você tá lá, né? Que tem alguma pessoa na sua vida que tá sofrendo muito, que tá passando por uma situação muito ruim. E você não sabe quais karmas aquela pessoa carrega, né? Até o Salome dá um exemplo, por exemplo, se você vê um animal sofrendo alguma tragédia, se acontece alguma coisa muito ruim com o animal tem karma? Aí ele explica, olha, eu não posso te dizer porque eu não sei qual é a história. Pode ser que uma pessoa fez um mal muito grande para uma outra pessoa e ela decidiu que ela ia encarnar nessa vida como um cachorrinho para ela aprender que ela não pode tratar as pessoas assim. E aí ela vem e sofre aquele mal porque era o destino que ela escolheu, entendeu? Então, quer dizer que você vai olhar para aquele sofrimento, se você pode ajudar. Eu consigo ajudar, eu tenho como ajudar. Eu vou olhar aquele ser, aquela pessoa, aquele animal sofrendo e não vou ajudar porque é o karma dela? Não, porque aí eu vou estar pegando mais karma para mim, entendeu? Então essa é a diferença de você agir pelo amor e agir pelo ego. Pelo ego, você vai olhar e vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso, é karma da pessoa, ela que se vire. Pelo amor, não. Pelo amor, você vai olhar e vai dizer, eu tenho como ajudar. Eu posso ajudar porque, mas com um ato altruísta, com um ato de generosidade, com um ato de compaixão, você vai lá e ajuda, entendeu? Essa é a grande diferença que existe entre o ego e o amor. Teve uma palestra não, tem no livro da Byron Katie, que é Ame a Realidade. É um livro maravilhoso. E no livro, eles perguntam para Katie justamente sobre isso, né? Porque o que a Byron Katie fala? Ela ensina Ame a Realidade, né? O livro Ame a Realidade. O livro todo ele ensina que a realidade é perfeita do jeito que é. Que tudo é perfeito do jeito que é. Eu tô com uma dor nas costas aqui, tá perfeito do jeito que é. Eu não tenho dinheiro para comprar comida amanhã, tá perfeito do jeito que é. Então ela ensina a gente a aceitar a realidade como ela é. Amar a realidade da maneira como ela é. E aí uma pessoa pergunta para ela assim: Kate, mas quer dizer que se eu amar a realidade, né? Se tá tudo perfeito do jeito que é, então se eu olhar um lixo na rua, eu não vou juntar? Quer dizer que tá certo? Que eu vou ficar um panacão lá sem fazer nada? E aí ela explica que não, que você vai juntar. Porque é isso que o amor faz. Quando você aprender a amar a realidade, quando você aprender a amar as coisas do jeito que são, você começa a agir pelo amor. E o amor é altruísta, o amor ajuda, o amor cuida, o amor protege. Então, você viver pelo amor, você viver pelo caminho de Deus, não quer dizer que você vai virar uma pessoa que isenta, que não vai se envolver com nada, que você vai deixar as pessoas sofrendo, que você vai deixar o mal acontecendo porque é karma da pessoa e cada um que se vire. Não é assim, gente. Não existe isso. Né? Deus coloca pessoas no caminho dele, no caminho do amor, justamente para ajudar essas pessoas que não conseguem enxergar ele, que não conseguem chegar até Deus. Para ajudar essas pessoas que estão inconscientes e que não veem saída, que não veem alternativa. Então, esse é o único poder de escolha que a gente tem. Se você aceita que Deus está cuidando de tudo,
que não existe nenhuma vítima no universo, que tudo está acontecendo da maneira como deveria acontecer, você passa a enxergar as coisas de uma outra maneira e você flui com a vida. Você deixa que, de repente aconteceu algum problema, eu vou ter que sair dessa casa, vou ter que me mudar. Ok, eu aceito, é desconfortável? É, mas eu aceito isso e vou fazer o que eu puder. E eu não sei pra vocês, gente, mas eu saber que a minha centelha divina já escolheu tudo, que já tá tudo determinado, tudo que eu vou viver, tudo que eu vou aprender. Gente, isso me dá uma paz, me dá um alívio tão grande, porque eu sei que não depende de mim. Eu sei que tem um eu maior, que tem um eu superior, que tem um eu amoroso, inteligente, que tá vendo tudo e que sabe qual que é o melhor caminho. O que eu preciso fazer com essa informação? Se não existe livre-arbítrio, se já tá tudo definido, o que eu vou fazer? Eu vou me concentrar em seguir a minha intuição, fazer aquilo que me faz bem, ajudar as pessoas à minha volta da melhor maneira que eu puder, sem tentar manipular, sem tentar convencer do meu lado, da minha opinião, sem nada disso. É a mesma coisa que eu faço aqui com vocês, eu conto a minha experiência. Pega, né, assiste, escuta quem quer. Quem não quiser vai seguir sua vida e vai viver da melhor maneira possível. Então, é nesse ponto que a gente precisa entender que o livre-arbítrio, da maneira como a gente conhece, não existe. O que existe são essas escolhas que a gente faz antes de vir para cá, né? Então aceita, confia, olhe para tudo que você vê na tua vida e tenta tirar alguma lição disso, né? De repente tem alguma coisa que você não gosta, fala para Deus assim: Deus, eu não sei por que isso está aparecendo na minha vida, eu não sei em que vida, em que momento eu criei isso, mas eu entrego para você, cuida disso, por favor, porque eu com a minha mente limitada não consigo ver saída, mas eu sei que você consegue, Deus. Então eu entrego para você. Tem uma outra coisa linda que eu aprendi dentro da Kriya Yoga, que eu vou conversar com vocês também, que o Swami ele explica assim: pega tudo que você tem, toda a tua vida, tudo que você tem e entrega para Deus. Quando você vai comer, fala assim: Deus, eu te entrego essa refeição. Se você quer beber cerveja, se você não consegue parar de beber, não consegue parar de fumar, não consegue, enfim, fala para Deus: Deus, eu te entrego esse vício, né? Eu vou fazer isso por você, para você. Entrega porque Deus está cuidando de tudo. Deus já tá, ele só está esperando a gente permitir que ele se manifeste na nossa vida. E ele vai se manifestar trazendo tudo o que a gente quiser, da melhor maneira possível, pelo caminho de menor resistência. Então, não se sinta limitado por pensar que você não tem livre-arbítrio. Se sinta agradecido por saber que existe um ser supremo que está cuidando de tudo e está te protegendo e está te guiando e que vai te levar pelo caminho do amor. Apenas confie. Mas também você não pode dizer assim: a pessoa veio e me deu um tapa na cara, então eu vou lá e dar um tapa na cara dela também. Porque eu não tenho livre-arbítrio e o karma dela é levar um tapa na cara. Também não é assim, né, gente? Vamos ter bom senso, vamos ter um pouquinho de racionalidade, né? Você não ter livre-arbítrio não significa. É justamente o contrário. Você não vai se tornar uma pessoa reativa. Se acontece uma coisa ruim, entrega para Deus assim: você me trouxe isso, então resolva, né? Eu confio, eu entrego, eu amo, eu perdoo. Então, o teu poder de escolha é você olhar o que você não gosta, olhar o que você considera errado, perdoar, amar, tratar da melhor maneira possível, como se fosse Deus te mostrando: olha, filho, você tem que melhorar isso daqui. Olha, você tem que aprender a ser mais paciente aqui. Você tem que melhorar isso, melhorar aquilo, né? Então, você aprender a amar, tratar todas essas situações, todas as pessoas com amor. E aí você entrega para Deus, diz: olha, Deus, a minha parte eu tô fazendo. Eu perdoo, eu escolho não revidar, eu escolho não falar mal, eu escolho não pensar mal, mas o restante é com você, né? Entrego esse karma para você e resolve para mim. Então, eu espero ter conseguido explicar um pouco do meu ponto de vista. Eu sei que fica um vídeo longo, mas é um assunto complexo que envolve várias áreas, envolve muita coisa, né? E eu tenho estudado muito sobre isso e gosto muito desse assunto, por isso que eu gosto de falar sobre ele. E eu espero que ressoe, né, de alguma maneira com aquilo que você acredita, com o seu coração e que você consiga tirar o melhor proveito disso também.